Vamos começar aqui a nossa aula a respeito de polinômios, certo? Terminamos aí números complexos, né? Fizemos bastante coisa em números complexos. Agora nós vamos trabalhar os polinômios, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos para a definição de polinômio, vamos ver o que é um polinômio, certo? E vamos logo já fazer contas com os polinômios, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a definição de polinômio, certo? E aí, com os exemplos, vocês conseguem entender melhor a definição. Chamamos de expressão polinomial ou polinômio, o que significa? Que expressão polinomial e polinômio são sinônimos. Mas eu sempre vou chamar de polinômio, tá? Expressão polinomial dá preguiça de falar, que são duas palavras, beleza? Então chamamos de polinômio na variável complexa x toda expressão da forma. Então, pessoal, aqui está de forma simbólica, então tá a nx elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais uma porção de coisa aqui no meio, certo? Uma porção de parcelas aqui na soma, mais a2x ao quadrado, mais a1x, mais a0, certo? É claro que da maneira que está aí, tá um horror para entender. Mas eu vou traduzir para vocês o que significa isso, pessoal. Então lembra lá na sétima série, agora é o oitavo ano. Então, no oitavo ano e no nono, né? Vocês estudam um pouco de polinômios, certo? Então, vou fazer separado aqui e depois eu apago. Então, por exemplo, ali não está a nx elevado a n? Dá um valor para n, por exemplo. Vamos supor o n igual a 5, certo? Um n qualquer, um número natural, certo? Um número positivo. Então eu posso ter x elevado a quinta, certo? Aqui eu não tenho x elevado a n, então eu tenho x elevado a quinta. O x elevado a quinta pode ser multiplicado por alguém? Pode. O x elevado a quinta pode, por exemplo, ser multiplicado por 2. Então eu tenho 2 vezes x elevado a quinta. Mas, posso somar com coisas? Posso somar. Com quais coisas? Aqui não está, por exemplo, a n menos 1, x n menos 1. Se o n vale 5, quanto que vale o n menos 1? É 5 menos 1, que é igual a 4. Então eu posso colocar x elevado a 4. Eu posso multiplicar o x elevado a 4 por alguma coisa? Posso, pode ser por 2. Então, pessoal, eu posso continuar isso aqui, certo? Eu posso continuar até chegar em um número que não multiplica nada. Então, por exemplo, eu posso fazer 2x, 2 vezes x à quinta, mais 2 vezes x à quarta, mais 5 vezes x elevado a quanto? A terceira, menos 7x quadrado. Eu vou diminuindo o grau. Mais 8x mais 9. Então, pessoal, isso é um polinômio. O que é um polinômio, pessoal? Um polinômio, ele é uma expressão onde você escolhe uma letra, que pode ser x, pode ser y, mas nós usamos sempre a variável x, tá? Então é um polinômio na letra que eu escolho, que no caso é o x, então na variável x, certo?
toda expressão dessa forma, onde eu tenho o x elevado a certas potências, eu estou multiplicando esse conjunto, né, de x à quinta, por exemplo, x à quarta, estou multiplicando por números, certo? E vou somar todas essas coisas, beleza, pessoal? Isso é um polinômio. Então, vou inventar um outro polinômio aqui, certo? Então, por exemplo, eu posso ter 7x à terceira menos 5x ao quadrado mais 2x mais 8. Então, isso aqui é um polinômio. Eu tenho x, que é a letra que eu escolhi. Esse x, ele está apresentado aqui em diversas potências. Então, x elevado à terceira, x elevado ao quadrado, 2x é 2x elevado a 1, mais o 8, que é o termo independente. Isso é um polinômio, certo? Onde x, que é a letra que eu escolhi, é a minha variável, certo? Sempre nós vamos usar a variável x. Esses números que multiplicam são os coeficientes do polinômio, certo? E o maior expoente que aparece é o grau. Qual é o maior expoente que está aparecendo aqui? O maior expoente é 3, então esse polinômio possui grau 3. Qual é o maior expoente que aparece aqui? 5. O maior expoente sendo 5, o grau desse polinômio é 5. Então vamos lá. Agora, com esses exemplos, com esse parênteses aqui que eu fiz, eu consigo voltar lá, certo? Para que nós possamos traduzir essa parafernália aqui simbólica, né? Então, olha só, chamamos de expressão polinomial ou polinômio na variável complexa x toda expressão da forma: eu tenho um número que multiplica o x a uma potência grande, aí eu tenho um outro número que multiplica o x elevado a uma potência que é menor em relação à primeira potência, mais um monte de coisa, mais alguém que multiplica o x quadrado, mais alguém que multiplica o x, mais alguém que não multiplica ninguém, certo? Como é o caso, aqui o 2 multiplica o x elevado à quinta, que é o maior expoente. Eu tenho novamente o 2 multiplicando o x elevado à quarta, diminuiu um pouquinho o expoente, mais 5 que multiplica o x à terceira, que eu vou diminuir novamente. E vou diminuindo. Aqui eu tenho menos 7 que multiplica o x quadrado. Depois eu tenho o 8 que multiplica o x, que é x elevado a 1. E aqui o 9, que é o termo independente. Certo? O termo aí São Paulino aí, certo? Então, pessoal, vamos lá. Então, esses números que multiplicam essas potências são os coeficientes, que podem ser números reais, como podem ser números imaginários. Beleza? Então, aqui no caso, todos os números são reais. Todos os números que multiplicam as potências aqui de x são números reais. Poderia ser números imaginários, números complexos? Poderia. Tá? Mas a gente não vai trabalhar com coeficiente complexo, coeficiente imaginário. Não pretendemos fazer isso. O n, que é o expoente, é sempre um número positivo, certo? E o maior expoente de x com coeficiente não nulo é o grau da expressão. Então, qual que é o coeficiente aqui? O maior expoente para x é 5, é o grau. Qual que é o maior expoente para x aqui? É 3, é o grau. Então aqui é grau 5 e aqui é grau 3. Beleza? Então vamos lá. Fazendo aqui alguns exemplos, tá? Eu tenho... Vou apagar aqui. Fazendo aqui alguns exemplos, eu tenho, certo? 4x mais 6 é um polinômio? É. Tem uma variável? Tem. Quem é a variável? X.
Tem alguma coisa multiplicando essa variável aí? Tem o 4? Tem termo independente? Tem. Então, 4x mais 6 é um polinômio. Qual é o grau desse polinômio? Qual é a maior potência que aparece aqui? É 1. Então, polinômio do primeiro grau. Beleza? X ao quadrado mais 3x. Qual que é o grau desse polinômio? 2. Certo? E quais são os coeficientes, pessoal? Então, quem que é o coeficiente aqui, ó, do x quadrado? Por exemplo, aqui o coeficiente do x é o 4. Quem que é o coeficiente aqui? É 1. O coeficiente do x quadrado é 1. Quem que é o coeficiente do x? É o 3. E qual que é o coeficiente aí que não multiplica nada? Que nós chamamos de coeficiente independente. A gente nem vai entrar nessa nomenclatura de coeficiente dominante, independente, que nesse contexto é desnecessário. Mas qual que é o maior grau ali? 2. Quem está multiplicando x2? 1. Então, só vou fazer um parênteses. O 1 é o coeficiente dominante, certo? Porque ele está multiplicando o x ao quadrado. O 1 é o coeficiente dominante. Só uma curiosidade, tá? Dominante. Então, 1x quadrado mais 3x. Tem número solto ali naquele polinômio, que nós chamamos de coeficiente independente? Ele aparece? Não. Mas ele está escondido ali. Ele é igual a zero. Então, aquele polinômio pode ser escrito como x ao quadrado mais 3x. Parei aqui, né? Mais o zero. Tá? Enfim. Nesse caso, quem que é o coeficiente independente ali? É o zero. Certinho? Tá? Ok. Vamos lá, pessoal. X à sexta. É um polinômio do segundo grau, né? X à sexta é um polinômio do sexto grau. Então, eu tenho lá x à sexta. Aparece as outras coisas? Aparece x à quinta? Aparece x à quarta? Não. Não aparece. Não tem problema, porque o que acontece ali? O x à sexta, beleza. Eu já sei que é um polinômio de um termo, certo? Do sexto grau. Não aparece x à quinta, então é a mesma coisa que escrever 0x à quinta. Não aparece o x à quarta, é a mesma coisa que escrever 0x à quarta e assim por diante. Mas é um polinômio ali do sexto grau, certo? De um termo, com apenas um termo, certo? E aqui embaixo, polinômio do sétimo grau. Então eu tenho x elevado à sétima mais x elevado à quinta mais x elevado à terceira mais x mais 1. Então é um polinômio do sétimo grau. Quais são os coeficientes aqui no caso? 1, 1, 1, 1 e 1. Certo? Tem mais coisa escondida aí na verdade. Tá? Certo? Então eu tenho x à sétima. Aparece x à sexta ali? Não. Então quem que é o coeficiente do x à sexta? É o zero. Aquele polinômio pode ser reescrito dessa maneira aqui, ó. Certo? O coeficiente de x à sétima é 1. Então eu tenho x elevado à sétima mais, certo? 0x à sexta mais x à quinta. X à quinta aparece, é 1, né? Aparece x à quarta? Não. Então é como se fosse 0x à quarta, porque o 0 vezes x à quarta é 0. Então, eu escrevendo isso e não escrevendo nada é a mesma coisa. Mais x à terceira, mais 0x quadrado, certo? Mais x mais 1,
certo? Então aquele polinômio pode ser reescrito dessa forma. Então, quem são os coeficientes? Os coeficientes são 1. Qual que é o próximo coeficiente? 0. Quem que é o próximo coeficiente? 1. E assim por diante, até chegar no 1. Belezinha? Como eu disse, nós não vamos entrar nesse aspecto, tá? Porque isso só prolongaria a matéria. O importante é vocês saberem fazer as contas com os polinômios. Tudo bem? Beleza? E as contas nós vamos começar agora. Certo? O valor numérico, é isso mesmo, valor numérico de um polinômio. Olha, dado um polinômio p de x, pessoal, p de x é o nome que nós damos para o polinômio, certo? Então, valor numérico de um polinômio. Dado um polinômio p de x, é um número complexo alfa, que pode ser real como pode ser um número imaginário, o valor numérico de p de x para x igual a alfa, e que representamos por p de alfa, é um número obtido substituindo x por alfa e efetuando os cálculos. Um horror, né? Tudo que está aí. Beleza, pessoal. Então, claro que da maneira que está aqui tá ruim de entender, porque está tudo em símbolos. Mas o que eu tenho, pessoal? Eu tenho um polinômio, certo? Então eu tô com o meu polinômio na minha cabeça, certo? E vou dar um nome para ele. Então P de polinômio. O polinômio ele pode ser representado por outras letras também, mas por enquanto eu vou usar a letra P. Então P, qual que é a letra que eu estou usando para escrever o polinômio? X. Então polinômio na variável x. E aí eu vou inventar um polinômio qualquer. Então vou fazer aqui x ao quadrado menos 2x mais 1. É um polinômio. Qual é o grau desse polinômio? 2. Pessoal, eu posso colocar números no lugar do x e fazer contas com esse polinômio. Então, por exemplo, vou escolher um número 2, por exemplo, 2. Então, x igual a 2. Certo? Beleza? O que é calcular? Olha só, dado o polinômio p de x, eu tenho o polinômio p de x? Tenho. X quadrado menos 2x mais 1. Tem um número complexo alfa, o número, tem algum número aí, além dos coeficientes, não é o caso aqui, certo? Tenho alfa, então eu vou pegar 2. Então alfa, no meu caso, então eu vou pegar o número 2. Pego um 2, certo? Então eu tenho o polinômio p de x. Eu tenho um número complexo alfa. No caso, ele é complexo no sentido que ele pode ser real como pode ser imaginário. Vou pegar o número real 2. Então, p de x é o meu polinômio. O meu número complexo alfa é 2. Certo? Meu número real, no caso, é 2. E eu quero saber quanto que vale esse polinômio em x igual a alfa. Mas quem que é o alfa? 2. X igual a 2. Certo? Então, eu quero descobrir o quê? O polinômio, o valor numérico desse polinômio em x igual a 2, eu represento por p de quem? P de 2. Certo? Então, olha só. Dado um polinômio, está aqui o meu polinômio, e um número complexo alfa. Alfa, quem que é o alfa que eu escolhi? 2. Certo? Beleza. O valor, eu vou colocar ponto e vírgula aqui, certo, pessoal? Então, dado um polinômio p de x e o número complexo alfa, no caso, o meu número escolhido foi o número real, o valor numérico desse polinômio para x igual a 2, e que nós representamos por p de alfa, no caso, o alfa é 2, então é p de 2, é o número obtido substituindo x por alfa
Nesse caso, x por 2 e efetuando os cálculos. Então, como que eu faço isso? Eu quero saber o valor desse polinômio em x igual a 2. Certo? Como que eu faço? Então, P de 2, a gente lê dessa forma, P de 2, porque é o P calculado no número 2. Certo? Então, P de 2 é igual não é x ao quadrado? É 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 2. Certo? Ó, 2, x ao quadrado. Como o x vale 2, coloquei o 2 aqui. Então, 2 ao quadrado. É 2 vezes x. Como o x vale 2, tem que colocar o 2 aqui. Então, 2 vezes 2. 2 vezes x vira 2 vezes 2, mais 1. Certo? 2 ao quadrado, aí eu vou fazendo as contas, né? Resolvo como que eu vou dizer, a expressão numérica aqui. Então eu vou ter 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2 é 4, mais 1. Aqui cancela. Então P de 2 é 1. O que significa, pessoal? Que P, o polinômio P de 2 é igual a 1. Ou seja, P calculado no ponto 2 é 1. Beleza? Tá? Não é difícil, tá, pessoal? Então eu tenho o polinômio e aí eu vou calcular o valor numérico dele. É dessa maneira que nós fazemos, tá, pessoal? Vão ter os exercícios aí para vocês fazerem, tá? Tudo bem? Eu sei que eu falei muito a respeito, né, das definições, mas é que é difícil começar um conteúdo novo, começar uma coisa assim, enfim. Tá? Vamos lá, pessoal. Então, calcule o valor numérico para o polinômio em cada caso. Então, eu tenho o polinômio P de x igual a 2 vezes x ao quadrado menos 3 vezes x mais 5 é o polinômio em x igual a 4. Então, eu quero saber o valor numérico desse polinômio, certo? Quando x vale 4. Eu poderia substituir o x por quais valores? Aqui eu quero, claro, que eu vou fazer x igual a 4. Mas eu poderia colocar qualquer valor no lugar do x e fazer as contas. Certo? Poderia colocar qualquer valor no lugar do x e fazer as contas. Mas no caso eu quero fazer no x igual a 4. Como que eu faço a conta? Então P de 4 é igual a 2 vezes. Não é x ao quadrado? Não é 4 o valor que eu tenho no exercício? Então 2 vezes 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 mais 5. Enfim. Então vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado, 16. Menos 3 vezes 4, 12. Mais 5. Tudo bem? Né? Só estou fazendo conta aqui. 2 vezes 16 é igual a 32. Certo? Menos 12 mais 5. E agora, pessoal, é só você fazer uma conta simples. 32 menos 12 é 20. 20 mais 5 é 25. Beleza? 25, né? Então o que significa? Que o valor numérico de P, quando x vale 4, é igual a 25. Isto é, P de 4 igual a 25. Não precisa ficar dando essa resposta final. Certo? Se você vai resolver o exercício, por exemplo. Vamos lá, vamos continuar. Então, P de x igual 3x ao quadrado menos 7 é o polinômio. E eu quero saber em x igual a i. Certo? Quero saber em x igual a i. E agora eu vou fazer, então eu quero calcular aqui. Eu não sei calcular a potência de... O que é o i? Certo? O i é a unidade imaginária. Certo? Qual que é a propriedade básica da unidade imaginária? I ao quadrado igual a menos 1. Beleza? I ao quadrado igual a menos 1. Então, vou calcular. P
de i é igual a 3 vezes, não é x ao quadrado? Então vai ser i elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado. Menos 7. Certo? Beleza. 3 vezes i ao quadrado. Quanto que é o i ao quadrado? É menos 1, né? Então é 3 vezes menos 1, menos 7. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 menos 7 é igual a menos 10. Certo? Então P de I igual a menos 10. Vamos ver se eu coloquei aqui, porque esse aqui tem um... Porque eu não posso errar o enunciado, porque esse aqui tem uma sacada importante nesse item, tá? Beleza. P, agora eu quero calcular o P de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8 em x igual a 2. Então P de 2 é igual a 2 ao quadrado, certo? Porque não é x ao quadrado, coloco 2 no lugar. Menos 6 vezes 2 mais 8. E aí eu vou ficar com 2 ao quadrado é 4. 6 vezes 2, 12. 4 menos 12, mais 8. 4 menos 12, menos 8. Menos 8, certo? Mais 8. Menos 8 mais 8, 0. Pessoal, então aconteceu uma coisa legal aqui, certo? Que é o seguinte. Eu tenho um polinômio e eu calculei o valor numérico desse polinômio em um ponto. Vamos chamar de ponto, ou em um valor, certo? Em um valor x igual a 2, no meu caso. Calculei o valor numérico. Qual que foi o valor numérico? 0. Então, no caso, vou deixar bem registrado aqui. Então, o valor numérico do polinômio x ao quadrado menos 6x mais 8, quando x vale 2, é 0. P de 2 é igual a 0. Aqui, pessoal, qual que é o lembrete que eu deixei aqui, que é super importante, que vocês já viram e vão ver novamente. É o seguinte, deixei bem em português legal para vocês aqui, importante. Se eu tenho um número, se eu tenho um polinômio e calculo esse... e jogo um número no lugar do x, faço as contas e o resultado é 0, é porque esse número é a raiz é uma raiz do polinômio. Então, no caso, eu fiz P de 2. P de 2, fiz as contas, o resultado é 0. Então, 2 é raiz desse polinômio, porque o valor numérico é 0. Certo? Então, se eu pegasse o número aqui, colocasse no lugar do x, fizesse as contas e o resultado fosse 0, se eu fizesse as contas para esse valor, o resultado aqui não fosse 25, fosse 0, é porque esse número em questão seria a raiz desse polinômio. A mesma coisa para esse caso e a mesma coisa para esse, onde eu tenho a raiz. 2 é raiz, porque o valor numérico é 0. E aí nós vamos explorar bastante essa parte de raiz em breve, tá? No caso, 2 é uma raiz, mas tem uma outra, né? Mas eu não vou fazer comentários a respeito disso agora. Então, importante, pessoal. Importante, beleza? E aí nós vamos definir. Importante aqui, ó, para vocês. Se P de alfa é igual a 0, então vamos lá. Se P de alfa é 0, ou melhor, vou escrever, né? Vou escrever não é 0, escrever igual a 0. Se P de alfa é igual a 0, então alfa é a raiz, raiz do polinômio. Por que eu não vou escrever é a raiz? Eu vou escrever é raiz. Porque essa raiz pode não ser única. Tá? Nós veremos isso. É raiz do polinômio
P de x. Certo? No caso C, nesse meu caso C, 2 é raiz, certinho, pessoal? Raiz de P de x igual a x ao quadrado, não cabe ali, tá? Menos 6x mais 8. Darei para vocês alguns exercícios assim, beleza? Tá? Então, definimos aqui polinômio, falamos de valor numérico, certo? Falamos de valor numérico, e na próxima aula nós já entramos aí com as operações entre polinômios. Até a próxima aula, beleza?